Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu estou agora, atualmente, na Abadia Nossa Senhora de São Bernardo, cisterciense, da Comum Observância, em São José do Rio Pardo, São Paulo. Estou aqui fazendo uma experiência vocacional pela segunda vez, decidido já de me dedicar à vida monástica cenobita, e este é o meu primeiro vlog, por assim dizer. Eu tenho mais algum tempo, até às 8. Às 8 a gente vai. Agora são 7h36. Tá um pouco frio aqui em São Paulo. E daqui a pouco nós vamos fazer as horas terças, né? A liturgia das horas. E eu pesquisei assim, nossa, o que que eu vou falar, né? Eu quero fazer um vídeo, quero conversar, quero ter algo para transmitir. Porque do pouco que eu sei, é um pouco razoavelmente bom, né? Então, as pessoas devem ou precisam, talvez, de conhecer o que eu conheço, o que eu vi, o que eu vivenciei nessa vida, né? Então, dá para transmitir o conhecimento, porque o conhecimento ele não é algo inato do ser humano, mas é transmitido de um a outro, de outro a um. Então, o conhecimento que eu tenho, eu transmito também a vocês. Esse é meu primeiro vídeo que eu faço nessa jornada. Já fiz alguns posts no Instagram escrevendo, né? Eu não gosto de falar de mim na primeira pessoa, porque, igual o Clóvis de Barros Filho falou, quanto mais distante é a consagração do objeto, mais distante do núcleo, né, maior e mais valorosa é a própria consagração desse objeto. Então, se eu falo de mim, é o ponto zero. Então, qual que é o valor, a consagração de um elogio do ponto zero para o objeto do ponto zero? Nada. Agora aqui, se do ponto zero, alguém lá, pô, vamos supor, um Elon Musk da vida, que é totalmente fora do meu círculo social, ele fala bem de mim, o valor desse elogio, por assim dizer, é muito maior, muito mais consagrador. Então, não gosto de falar bem de mim, mas citando aqui o que as pessoas falam, eu escrevo bem. Tirei 920 na redação do Enem, né? Me vangloriando disso, foi muito estudo, graças à escola pública que eu vivenciei, né? O colégio de período integral. E eu escrevi algumas reflexões enquanto eu estava aqui na vida monástica, e tá no meu Instagram, ir.mjbs, né, Mateus Job de Brito Santos, IR Irmão. Então, eu tenho algumas reflexões lá, mas as pessoas não buscam tanto, não leem tanto essas reflexões devido à extensão do texto, à complexidade. Quando eu falo de ordem cenobita, por exemplo, desculpa, o que é uma ordem cenobita? Para você que não sabe, a vida monástica de monges existem duas vertentes, a eremita e a cenobita. A eremita é aquele que se isola, que parte da sua decisão e se isola do mundo, certo? E das pessoas, e da convivência com qualquer ser humano. Então, ele vive eremitamente, então ele é isolado do mundo secular, das pessoas. A vida cenobita também junto a isso, se isola do mundo, mas não das pessoas, ela vive em comunidade. Os eremitas são conhecidos popularmente, não tão popular, porque é uma ordem muito silenciosa e discreta na Igreja Católica, né? Muito antiga, inclusive, que é a Ordem de São Bruno dos monges cartuchos, né? Eles são muito reclusos, eles vivem a vida inteira dentro de um claustro, de uma cela, igual essa aqui, mas a deles é maior, né? Tem 2 andares, tem um jardim, é tudo que ele precisa está lá dentro. Ele recebe as refeições da sua cela, é uma quantidade boa de comida, né? Então, ele se alimenta ali, né? E algumas ordens, da maioria dos mosteiros, tem uma rigidez que não permite o consumo de carne de animais de sangue quente e algumas até mesmo de sangue frio, como é no caso dos peixes. Aqui no monge cisterciense, a gente não tem não é uma proibição, mas essa cultura de não consumir animais, né? Então aqui a gente come carne, mas os cartuchos em si não, eles não consomem carne. Então eles recebem uma refeição no dia lá, ele almoça, na janta do mesmo jeito, ele recebe prato lá, tal. Então, assim,
e na cela dele, ele não sai de lá. O cartucho, ele se isola do mundo secular e das pessoas para viver eremitamente somente com a palavra, a liturgia das horas, é muito orada, né, nos mosteiros. A gente vai fazer a hora terça agora, 8 horas. Então é uma realidade totalmente diferente da que eu estou vivendo. Aqui, diferente da ordem eremita, é uma ordem cenobita. A cenobita, incluída por São Pacômio, um ano, eu não vou me recordar qual, mas São Pacômio inclui a vida cenobita como um viés da vida monástica, que é a vida comunitária. Aqui nós temos comunidade, vivemos o silêncio, claro, assim, no café da manhã a gente não conversa, no almoço a gente não conversa, todas as refeições a gente não conversa, entendeu? A gente vai, faz umas orações, tal, assim, vamos supor, terminamos o almoço, a gente recolhe todos os pratos, a gente fala, ó, faz isso, lava os talheres. Não, a gente sempre tem uma função aqui. Eu, quando cheguei aqui a primeira vez, eu lavava sempre os talheres, né? Agora que eu cheguei pela segunda, eu estou ficando mais secando os pratos, né? Porque os dois noviços, dois novos candidatos à vida monástica, eles pegaram ali, né? Um pegou os talheres que eu fazia, outro pegou os pratos, né? Então, eles pegaram lá, eu não vou questionar isso, que eles façam bom uso, né, desse serviço. Eu fico lá secando os pratos, guardando, eu não sei muito bem onde que é as coisas, mas eu vou secando, coloco na mesa. Quando puderem me ajudar a guardar, eu ajudo a guardar. Então, aí a gente conversa, a gente papeia, beleza. Tem momentos, inclusive hoje, salvo engano, porque ontem foi terça. Então hoje, inclusive, nós vamos ter um momento de partilha. Vamos fazer pipoca, vamos tomar licor, vamos ter um momento de partilha, de conversa, entende? Essa é a necessidade. Os monges cartuchos têm isso uma vez por semana. Que a gente tem de duas, acho que são 2 vezes por semana, salvo engano. 2 vezes a gente tem partilha, 2 vezes a gente tem o terço, salvo engano, né? Não contando a segunda-feira, porque a segunda é folga, folga monástica, né? Os padres vão descansar, eles vão fazer outras coisas, né? E a gente fica aqui, a gente não faz as horas médias, e é uma facilidade a mais na segunda-feira, que é a típica descanso, né, do monge, do padre, que nos outros dias, em todos os outros 6 por 1, a gente trabalha. Mas enfim, eu citei só isso, mas só para falar. E, enfim, são 7h43, estou olhando aqui. Ah, eu transmito esse conhecimento aqui porque note, não é comum se falar sobre a ordem cisterciense. É uma ordem muito exigente, como meu pároco falou, meu pároco diocesano. Ela é mais exigente, né, tanto na regra quanto na convivência, do que os OSB, que é a Ordem de São Bento. Os primeiros beneditinos, a ordem cisterciense é uma ordem reformada da regra beneditina. Uma ordem ainda mais rigorosa e austera. Os monges cistercienses da estrita observância são ainda mais austeros, ainda mais exigentes na regra de São Bento. Eles só têm uma abadia aqui no Brasil, salvo engano, no Paraná, e são pessoas com uma espiritualidade muito grande, né? Porque lá é levar a sério aquilo que está em Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos tinham tudo em comum. Os monges cistercienses da estrita observância, conhecido também comumente como trapistas, eles têm tudo em comum. Eles não têm roupa própria. Essa roupa aqui, inclusive essa aqui, é do irmão Paulo. Eu só trouxe essa e ele falou: "Ó, tá frio, você trouxe roupa a mais?" Eu falei: "Não, não cabia na mochila, né? Não sabia que ia fazer tanto frio assim." Jataí é a cidade mais fria de Goiás. E aqui consegue ser mais frio que Jataí, entendeu? Então, assim, eu vou fazer o quê? Aí ele falou, não, então eu vou te trazer duas. Ele me trouxe duas camisas, uma tá aqui no guarda-roupa e outra essa aqui que eu estou usando. Então, assim, os trapistas têm tudo em comum, eles não têm roupa própria deles. Coloca lá na lavanderia, estendeu ali, também você vai lá e pega, entendeu? É tudo em comum, tudo. Isso é um viés
bonito também de se ver, de se notar, que os apóstolos, tinham tudo em comum e os trapistas têm tudo em comum. Então, o voto de pobreza estrito, estrito. A a estabilidade também, que uma necessidade do monge, tanto beneditino todos os beneditinos, né, fazem voto de estabilidade, que é viver para sempre no seu mosteiro e morrer nele. Eu visitei aqui, tem até fotos no meu Instagram, se você quiser ver, da de onde eu vou ficar, se eu vier para cá, que é a cripta aqui abaixo da igreja. Então lá ficam os monges, eles são sepultados ali, a ossada deles, os corpos deles, né, são sepultados ali. Então aqui tem-se o voto de estabilidade. Por isso também, se alguém aqui conhece o Dom Joaquim Carlos, ele tem cidadania norte-americana. Por quê? O mosteiro de Mineiros, na diocese de Jataí, na minha diocese, ele não é uma abadia, é um mosteiro ligado à abadia ao centro, né, o abade, que é o superior daquele mosteiro, ele é da abadia do Kansas. Então, Kansas veio aqui, eles vieram para cá e fundaram aquele mosteiro. Então, o mosteiro mãe é o mosteiro da abadia do Kansas. E pela necessidade, quando a pessoa faz os votos solenes, da estabilidade que é na abadia principal, eles ganham, né, faz um processo e ganham a cidadania norte-americana, que é a abadia deles, o voto de estabilidade deles é no Kansas. O voto de estabilidade aqui, desse mosteiro, antes de se tornar uma abadia, era na Itália, né? Então, tem-se essa lógica, né, da estabilidade, do voto de estabilidade, que é muito importante, porque nós fincamos e geramos raízes nesse lugar no qual moramos. Então, fico muito feliz, é muito bonito mesmo a vida monástica, ora et labora. Ontem eu fiz um post no grupo da igreja, eu estava, eu lavei todas as panelas do almoço de ontem, sequei e guardei. E enquanto eu trabalhava labora, eu orava. Como? Porque na ofício das leituras de ontem, solenidade de Corpus Christi, nós oramos o cântico das criaturas. Cântico das criaturas, que é o Mateus, não, Daniel capítulo 3, né? Dos, 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 como é que eu posso falar? Não eram profetas, né? Mas daqueles três rapazes que foram colocados na fornalha pelo do líder daquela, não sei se era, não era o faraó, era outro líder, não vou lembrar direito. Bati a cabeça em 160 por hora, né, gente, por favor. Então, eles colocam ele na fornalha, né, e eles não queimam. E o canto da criatura é muito bonito. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do Senhor, bendizei o Senhor. Todas as criaturas de Deus, bendizei o Senhor. Isso se repete várias vezes numa cantoria tão bonita, numa lógica, num canto mesmo, tão bonito, tão incrível, que isso se repetia várias e várias vezes na minha cabeça. E eu ficava muito feliz. Águas do Senhor, bendizei o Senhor. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Todos e todos, bendizei o Senhor. Então, assim, é muito bonito. Eu indico muito, né, que alguém conheça. Os franciscanos têm um Cântico das Criaturas também. É lindíssimo, muito bonito, mas é diferente, não é deuterocanônico, né, enfim, é um cântico do carisma franciscano. Eu conheci porque eu fiz o acompanhamento com os capuchinhos, né? E é muito bonito. 2020, tá aí 26, 25, foi 24. Não, foi 24. 2024 foi o centenário, eu acho, do Cântico das Criaturas. Ou era bicentenário, eu não lembro direito, mas 2024 era sobre o Cântico das Criaturas. Eu lembro do curso que eu fiz sobre a campanha de fraternidade de 2024, que, salvo engano, deixa eu lembrar, foi. Deixa eu lembrar, peraí.
2026, moradia e fraternidade. 2025, ecologia e fraternidade e ecologia integral. Então foi 2025, ano passado, o centenário do Cândido das Criaturas, que o padre Jean Jean Paul Hansen, né, da CNBB, secretário, né, de campanhas da CNBB, deu um curso lá na diocese, para mim, para o bispo, alguns padres foram, né, de toda a diocese foram lá fazer esse curso da campanha da fraternidade. Nós conhecemos a campanha da fraternidade, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal sobre a campanha da fraternidade desse ano, que é moradia, não, moradia e fraternidade. Fraternidade e moradia, né? É isso. É sempre o tema principal da campanha da fraternidade é fraternidade. Os outros temas são secundários, né? Então, olha, já está nas 7h51. Vou cancelar o vídeo, vou parar porque eu tenho que fazer as orações das terças. Vou fazer as terças agora. E como é tempo comum, o livrinho mudou. Então, eu tenho que ver de novo, pesquisar tudo de novo. Qual que é a hora média agora, né? Que é a terça. E logo depois eu tenho os trabalhos monásticos para fazer. Então, esse vídeo fica por aqui. Foi bom falar com você. Eu duvido que alguém esteja vendo isso, né? Mas se você viu até aqui, parabéns. Você conseguiu um pouquinho de conhecimento, né? Que Deus abençoe e em oração por todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Alguém mandou mensagem. Até.